Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos, né? E vamos estar dando início ao nosso culto. Hoje nós vamos aprender com a palavra do Senhor Jesus sobre a parábola do semeador. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que quer falar, o que a palavra fala em relação da parábola do semeador. Então é isso que a gente vai aprender um pouquinho, o que Deus quer falar essa noite para nós. Quero também já estar saudando os irmãos que estão aí dos YouTubes, né? Os irmãos online, como que fala, Paloma? Os internautas que estão aí já atentos e que nós possamos todos estar aprendendo essa noite com a palavra de Deus. Então vamos começar com a oração. Se quiserem ficar no joelho, a posição que vocês acharem melhor, a gente vai iniciar com uma oração. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, Senhor querido, quero te agradecer este momento, quero te agradecer primeiramente o dia de hoje, ó Pai. Tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos prometido, tudo que o Senhor tem nos promovido e tem também permitido que nós chegássemos até aqui nessa noite, ó Pai. Todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, enfim, tudo que o Senhor move em nossas vidas. Senhor, quero te agradecer também por mais esse culto, por mais essa palestra, por mais esse ensinamento que o Senhor vem nos dar nessa noite. Peço a Ti também, ó Pai amado, que possa tocar no coração das pessoas que estão vindo e cuide de cada irmão que possa ainda chegar até aqui. E que cuide também, Senhor, dos nossos internautas que estão nesse momento também orando conosco. Pai amado, que a Sua palavra realmente venha semear nos nossos corações. Que a Sua semente venha ser plantada em nossos corações para que ela venha frutificar e nos fortalecer e que nós possamos semear nos corações de outras pessoas através de Ti. Senhor, esteja com cada um de nós nessa noite e que nós possamos entender o que o Senhor quer nos passar. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, irmãos, Schneider, dá só uma apagadinha aqui no fundo, vai ficar bom ali para os internautas poderem acompanhar também. Isso. Então, eu vou começar contando a história que Jesus contou para aquela multidão, né? Sobre a parábola do semeador. Por que Jesus falava sobre parábola? Porque era uma forma, uma maneira que ele tinha para que as pessoas pudessem entender ele. Se ele fosse falar com as palavras, né, com outros tipos de palavras, as pessoas elas não iam compreender. Então ele sempre usava parábolas para que eles pudessem compreender. E sempre ele usava, se a gente for ver, várias passagens da Bíblia, eles usavam a parte agricultura, né? Agricultura, na parte agricultural. Por que ele usava isso? Porque naquela época quase todas as pessoas trabalhavam no meio da agricultura. E aí ele vem com a palavra da semeadura. Então ele vai falar de semente, eles entendiam de semente, né? Uma boa parte deles entendia de semente, outros entendiam de pescas. Então ele usava, dependendo do meio que ele estava, ele usava as palavras que as pessoas estavam acostumadas. Então, um exemplo, se ele fosse dar um exemplo para mim, ele ia dar exemplo na parte odontológica, né? Se ele fosse falar com o irmão Lacerda, ele ia dar um exemplo na parte das pizzas. Então ele falaria com cada um de nós conforme a gente compreende, não é assim? Então naquela época ele usava muito a parábola para que todos nós possamos, né? Para que eles pudessem entender realmente o que o Senhor estava querendo dizer. Então ele começa dizendo assim para aquela multidão: havia um semeador que tinha suas sementes e foi semear. Após ele ter semeado, algumas sementes caíram no meio do caminho. As aves viram, foram e comeram. Outras sementes caíram sobre pedras. Elas até cresceram, até deu caule. Só que por não ter umidade, elas morreram. Outras sementes, quando ele estava andando, que caiu sobre esse caminho, caiu sobre espinhos. Então essas sementes que caíram sobre espinhos, elas cresceram, mas logo se sufocaram, porque estavam entre os espinhos. E outras sementes caíram em terra boa, que cresceram, se multiplicaram, umas deram 30, outras 60 e outras 100. Olha como que elas foram se multiplicando quando a sua semente cai em terra boa. E aí nós agora vamos entender cada semente que o Senhor Jesus estava querendo
querendo dizer. Aqui veio a semente que ele semeou, e depois no meio do caminho caiu sobre pedras, depois caiu sobre espinhos, e depois caiu sobre a terra boa, certo? Então vamos aprender esse 4 tipos de sementes. Pode passar, Paloma. E aqui nós vamos ver aonde? Em Marcos 4,14. O que semeia, semeia a palavra. Então quando ele está falando que o semeador, ele vai semear, ele está semeando o quê? A palavra. E quando ele passa, que está na margem, né, do local que ele passa, que cai algumas sementes, que aí vem as aves e a comem. E aí depois ele fala que essas sementes vão cair sobre pedras. Pode passar, Paloma. Em Marcos 4,15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouviram, vem logo o Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Olha só, então ele fala que quando o semeador está semeando, ele está liberando a semente, que é a palavra, as pessoas até escutam essa palavra, elas se alegram com a palavra, só que vem logo Satanás e rouba essa palavra do coração das pessoas. E é bem assim, né? Comumente, vamos dar alguns exemplos, que isso pode acontecer nas nossas vidas. Principalmente as pessoas que são aquelas que vêm logo no início na igreja, vamos dizer assim, né? Aí elas vêm e vão falar, hoje eu gostei do culto, hoje a palavra foi boa. Aí você pergunta para ela, e qual foi a palavra? Ela fala, não lembro da palavra, mas eu lembro que foi boa. Não é assim? Porque a palavra, ela é para mim, é para você, é para todos. Mais para frente aqui, Jesus vai falar, quem tem ouvido, ouça. Ou seja, ele está falando, é para todo mundo a palavra. São para todos. Eu estou falando para todos, eu não estou fazendo distinção de quem vai ser a palavra ou não. Eu não estou separando se é judeu, se é gentil. A palavra é para todos. Por isso que mais para frente a gente vai ouvir isso. E aqui exatamente falam que a pessoa até ouviu, no meio do caminho ela ouviu. Ou seja, a pessoa vem aqui, ouve, aí depois sai. Depois vem aqui, ouve de novo e sai. E se você perguntar para ela, mas qual foi a palavra? Ela vai falar, não sei que foi boa, gostei. Mas não lembro, não consigo lembrar da palavra. Porque realmente, quando vai entrar no coração dela, Satanás vem primeiro e já rouba do coração. Próximo, Paloma. Aí em Marcos 14,16, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, que é pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Aqui está falando, ó. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação com as pessoas que recebem a palavra, o mesmo que ele ditou, que caiu a semente sobre pedras. Então ela vai ouvir a palavra, vai ter um pequeno crescimento, e ela vai se alegrar com a palavra, e ela recebeu com prazer essa palavra. Pode trocar, Paloma? E aí em Marcos 14,17, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. O que está querendo dizer aqui, né? São temporãos, antes. Está falando que, como não tem raiz, então, ora eu acredito, ora eu não acredito. Ora eu estou na fé e ora eu não estou na fé. Porque a minha semente, ela caiu, não foi em terra boa, né? Ela caiu entre pedras. Então, quando ela cai entre pedras, ali não tem umidade, não tem crescimento. A pessoa começa a crescer, aí vem o sol, ela morre porque não tem a parte úmida ali, né? Semeou, mas não conseguiu entrar. Se alegrou, veio para a igreja, ouvi a palavra, gostei, mas logo depois algo vem e me mata, né? E às vezes o que nos mata são até as coisas do mundo que nos oferece. Aí você não consegue ficar constante, não tem consistência, sabe? Não tem aquela consistência de você falar assim, porque às vezes você fala assim, aí a pessoa vem para a igreja, fica um tempo e afasta. Depois ela vem para a igreja, depois ela afasta. É porque acaba não tendo essa consistência. Algo aconteceu na vida dela, que aí logo ela esquece do que ela veio buscar. Ou algo que está acontecendo na vida dela, ela acha que aquilo naquele momento é mais do que ela veio buscar.
Estão entendendo? Pode passar, Paloma. E aí, continuando, em Marcos 14, 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Pode continuar. Mas os cuidados deste mundo e os os enganos da riqueza e as ambições e outras coisas, estrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, exatamente o que a gente acabou de falar. O que acontece? A gente recebe a palavra, entra no nosso coração, aquela semente é plantada, ela começa a germinar, ela começa a crescer, só que o mundo oferece outras coisas e que a gente acaba se afastando, porque lá fora o que oferece, a gente coloca em primeiro lugar. Pode passar, Paloma? Acho que aí vem o 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. 30, outros 60 e outros 100. Esses foram que se multiplicaram, que a gente explicou cada um. Então agora a gente vai iniciar a nossa pregação dizendo que se toda vez que é semeado algo no nosso coração, que a gente lê a palavra de Deus, e no momento que a gente tem as dificuldades, ou aquilo que você estava querendo, não chegou do jeito que era para chegar, ou até falaram para você que você ia conseguir e você não conseguiu, a gente sempre tem que lembrar quais sementes que nesse momento está pregada no nosso coração. Porque aqui a palavra de Deus fala que a semente é a palavra dele. Então qual é a semente que realmente a gente está permitindo que fique dentro do nosso coração? Se nós queremos ser essa semente de terra boa, que cai na terra boa, que aí somos nós, ou sobre pedras, ou sobre espinhos. Para que quando tem alguma dificuldade, a gente não passe por momentos... Quando passamos por momentos inesperáveis, a gente saber lidar com essa situação. Você vê que a nossa igreja teve pessoas que saíram, e aí outros irmãos, por ver que teve gente que saiu, acabaram se afastando da igreja também. Olha só que coisa, né? Será que você estava vindo por Deus ou estava vindo por irmão? É claro que a gente gosta dos irmãos. Eu não vejo assim, igual tem muita gente que fala assim, eu não estou aqui por causa do meu pastor, não, essas palavras é muito errada, sabe? Eu não gosto quando falam esse tipo de coisa. Eu estou aqui, mas eu estou por causa de Deus, mas não é por causa do meu pastor. Eu estou aqui, não tem nada a ver com... A gente, é como se você estivesse desfazendo da pessoa que está na frente, sendo que Deus não desfaz, Ele honra aquele que leva a sua palavra. E eu já vi várias pessoas vindo na frente falando esse tipo de coisa. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas lêem, escutam, mas não compreendem, né? Porque a partir do momento que eu venho aqui e falo assim, eu estou aqui, mas não tem nada a ver com o meu pastor, eu estou aqui, mas não tem nada a ver com o Schneider, não. Eu estou aqui por Deus. É óbvio que a gente vem aqui por Deus, mas é tão bom ver os irmãos na igreja, não é mesmo? É tão bom você ver o seu pastor, o seu apóstolo, você vê as pessoas que vêm e trazem uma mensagem, não é verdade, irmãos? Não é bom? E aí a gente escuta as pessoas falando assim, né? Não vim por causa de ninguém, não estou aqui por causa de ninguém. É claro, você vem por causa de Deus, mas a igreja é muito triste quando não tem ninguém. Não é assim? Porque Deus quer que a igreja esteja cheia, porque nós somos os membros, nós já aprendemos sobre isso. Nós precisamos um dos outros, porque somos os membros. Então, esse tipo de palavra não deve estar no nosso meio. Mas as pessoas acabam saindo da igreja porque um irmão saiu, aí sai também. Mas aí não pergunta se a igreja está tendo necessidade da presença dele. Se ele não tem algo que pode ajudar. Olha só, hoje a Paloma está com o pé inchado, que ela torceu o pé. Depois ela vai para o hospital tirar um raio-x. Mesmo assim, ela veio. Eu ainda falei para ela ir. Ela falou, não, eu tenho um propósito com Deus, eu vou. Ela veio. E aí aqui ela não pôde comprar as coisinhas que eu compro. Agora olha se o Schneider não estivesse aqui e o irmão Lacerda não estivesse aqui. Eu ia atrasar mais ainda o culto. Porque vocês foram e resolveram as coisas para mim. Estão entendendo? Coisa que a Paloma já está acostumada a ir fazer. Então, por isso que é importante os irmãos estarem também. Assim, a gente está sempre um precisando do outro.
E é muito bom a gente aprender e depois falar o que aprendeu um para com o outro. Né? Olha o que eu aprendi hoje. Então é bom ter essa comunhão. Então falar que não é importante, eu não vim por causa do irmão, não quero saber se o irmão vem, se não vem. Não, a gente realmente tem que vir, se o irmão vem ou não vem. Mas é muito importante a gente querer que os irmãos estejam na igreja. E aí, então a palavra semear é que a gente tem que aprender todos os dias com a palavra de Deus, o que realmente Deus quer falar conosco. Outra coisa é que, se a semente é a palavra de Deus, a gente tem que estar lendo sempre e compreendendo o que Deus quer falar conosco. Temos que estar sempre buscando. Cada vez que a gente busca a palavra, a gente aprende com a palavra. Eu passei uma situação, uns 15, 20 dias atrás, com uma pessoa que compreendeu tudo errado. Sabe, que você não fez nada e a pessoa entendeu tudo errado. E aí, eu li essa semana, aliás, a semana passada, a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava falando mais ou menos assim, se algo aconteceu com alguma pessoa que ela não gostou, vai depressa, não demora, conserta isso, olha só. E aí eu lembrei desse caso. E está exatamente assim, não demora, vai depressa consertar. E aí essa semana eu fui e fiz algo mais pra frente, um dia eu conto pra vocês o que foi, por inteiro. E aí eu fui e fiz algo e consertou esse algo. E aí a Paloma pegou e falou assim pra mim, nossa, que bonito que você fez. Mas aí eu quero falar pra Paloma hoje, quero falar pros irmãos, mas eu não fiz, não tem nada a ver comigo. Agora tem a ver com Deus, vocês estão entendendo? A nossa atitude não tem mais a ver conosco. Porque se fosse de outros tempos, eu ia falar, pessoa, eu não fiz nada, e a pessoa não gostou, não tem nada a ver, ela não paga minhas contas, não é assim que a gente fala, irmãos? Não paga minhas contas, não tenho que dar satisfação para ela. Não, mas só que agora não tem mais nada a ver comigo. Então qualquer atitude que a gente vai ter agora, você tem que lembrar que nós estamos representantes de Deus aqui na Terra. Então eu não posso mais ter pessoas com bronquinha, com raivinha, com algum sentimento. Ainda que você não fez, mas a pessoa compreendeu dessa forma. E se a pessoa compreendeu dessa forma, somos nós que temos que ir e se desculpar com as pessoas. Vocês estão entendendo? Porque você vai semear mais tarde nessa pessoa. E se a pessoa souber que você é uma pessoa que tem sementes, que é a palavra de Deus, você não pode mais ter encrenca com ela. Estão entendendo? E aí a gente tem que buscar estratégias. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo, Marcelo? Tá entendendo, Schneider? Então a gente não pode mais ter isso. E aí, vou falar de novo, né? A Paloma falando que foi bonito e eu falei isso. E eu conversei com o mestre falou assim, nossa, você teve essa atitude? Poxa, mas a pessoa que entendeu errado de você, eu falei, então, eu li a Bíblia. Ela falou isso, aconteceu isso tem uns 15, 20 dias. E semana passada, acho que na sexta-feira eu li e estava escrito, se alguém tem algo que você vai depressa, consertar. Não demora. E aí, eu falei, vou fazer isso. Aí eu entendi que não somos mais nós. Não tem mais nada a ver com a gente. Agora tem a ver com Deus. Entendeu? Então agora, se nós queremos assumir essa posição de falar com as pessoas, se a gente quer agora ser o semeador, quer levar semente para as pessoas, a gente não pode ter mais ninguém com bronquinha da gente. Com mal olhado, uma pessoa que, nossa, aquela pessoa parece metida, aquela pessoa não é legal. É claro que a gente não vai conquistar o mundo, né, gente? Vamos deixar bem claro, né? Não vamos agradar o mundo, porque Jesus não agradou, né? Não sou eu que vou agradar. Mas aquilo que está na sua posse, aquilo que você pode fazer, vai e faça. Tá entendendo? Então aquilo que eu posso fazer para que não tenha mal olhado sobre mim, para ninguém apontar, mas não é a pessoa que fala de Deus? Porque as pessoas apontam, não são assim? As pessoas gostam de apontar. Primeira coisa que ela vai falar, mas você não é crente? Eu não falo de Deus? Não está pregando? A pessoa não louva? A primeira coisa. E é normal, tá tudo certo. É só a gente se consertar. É só a gente se consertar. Para que quando a gente começar a semear nossas sementes, a gente conseguir semear nesses lugares, nessas pessoas. E é claro que se a palavra de Deus está falando que vai ter vezes que a gente vai semear e vai ser em pedra, porque você não sabe se é pedra. Mas às vezes vai. A sua semente, que é a palavra de Deus, vai cair sobre pedra.
Às vezes a sua semente vai cair no meio do caminho e as aves vão comer. Ou elas vão cair entre espinhos. Não está escrito na testa, né? Que ela vai ser entre espinhos. Ela vai trocar o mundo pela palavra toda que você fez. Todo o trabalho que você entregou para ela, toda a dedicação, alguma coisa que lá fora ofereceu a mais, ela esquece tudo que você fez. Não está escrito assim na testa dela. Então vai ter vezes que nós também vamos estar semeando e vai estar sendo sobre espinho. Vai ser sobre pedras. Vai cair no meio do caminho. Estão entendendo isso, irmãos? E aí que a gente não pode ser ganho pelo cansaço. Alguém está cansado aqui hoje? Ninguém está cansado? Ninguém está com sono? Então é assim que a gente tem que estar. A gente não pode ser ganho pelo cansaço. Porque às vezes você se dedicar com uma pessoa, você ir e falar, né? Não só uma pessoa, mas muitas pessoas, né? Eu estou iniciando aqui, mas o meu esposo já está mais de 20 anos, né? Quantos outros não estão aí fora falando, né? Do amor de Deus, semeando na vida das outras pessoas. E às vezes você vai e faz o trabalho, junta uma turma, daqui a pouco não tem outra turma, junta outra, faz N coisas, deixa várias coisas da vida para poder estar pregando a palavra. E às vezes acontece o que está acontecendo agora. 4 irmãos na igreja. Não é assim que acontece? E aí que não... Só um minutinho. Aí que não pode acontecer é o desânimo nos pegar. Não é verdade? Porque eu acho que tem... Aqui que eu estou novamente, que eu voltei, acho que já tem uns 2 meses, será? Que eu retornei? Acho que um pouco mais, quase 3. Então acho que deve ter mais ou menos uns 3 meses que eu retornei. Desses 3 meses é de quarta-feira. E a minha quarta-feira, todos os dias eu trabalho até às 18, 19, 20, às vezes a gente sai até 21 horas da noite. Tendo passeio, ontem mesmo eu fechei o consultório, já era 15 para as 10 da noite. Enfim, então todas as quarta-feiras, dá 2 horas, no máximo 3 horas da tarde, eu já paro com meus atendimentos. Por que eu faço isso? Porque a partir do momento que eu assumi esse papel de estar vindo à igreja, eu tenho que me preparar para isso. Eu não posso chegar aqui e ficar jogando palavra para os irmãos. Eu tenho que aprender e passar aquilo que Deus quer que a gente aprenda junto, certo? Então eu deixo essa quarta-feira, eu atendo até umas 2, 3 horas no máximo, e aí para frente eu e a Paloma começam a montar tudo. É uma estratégia que eu tive de fazer, por isso que eu gosto de falar que é palestra, que aí eu posso repetir várias vezes, para que possa realmente, né, a neurociência fala, quanto mais você repete, mais a gente aprende, mais fixa na nossa mente o que nós estamos aprendendo. E não só a neurociência, mas a pedagogia, enfim, todos falam e a gente sabe mesmo, né? Lembra quando a gente treinava, quem treina aí, né? Quantas vezes a gente tinha que fazer várias vezes o chute, o soco, né? Quantas vezes a gente tinha que fazer várias vezes para poder aprender e depois vai se aperfeiçoando. E a palavra de Deus não é diferente, e tudo na nossa vida não é diferente. E aí, eu comecei a fechar o consultório nesse horário. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu fecho o consultório nesses horários, às vezes é um valor que eu deixo de ganhar de 1.000 a 2, 3 mil, nesse horário que eu fecho. Só que eu não estou olhando para esse lado. Eu estou olhando para o lado que eu estou aqui e estou oferecendo para Deus. Isso eu faço às 4 quarta-feiras. E se eu for colocar essas 4 quarta-feiras, se eu tivesse de porta aberta, quanto que entra, porque eu sei o que entra, e se eu fosse colocar no lado que eu estou perdendo, se eu fosse olhar para esse lado, essas 4 quarta-feiras, os horários que eu fecho, é mais ou menos, no mínimo, de 4 a 6 mil. Porque eu fecho mais cedo, para eu poder estar aqui. Entenderam isso? Só que eu não estou perdendo, porque eu estou aprendendo com a palavra de Deus. E sempre no dia seguinte, Deus me repõe muito mais. Então, realmente, eu não estou perdendo. Mas eu só estou falando isso para os irmãos, não é para os irmãos, nossa, irmã, não. Para vocês saberem que quando a gente tem compromisso, tem que ter compromisso. A gente tem que ter compromisso. Tem que assumir esse compromisso. E se a gente não assume o compromisso, sabe, verdadeiramente com Deus, tudo que a gente for fazer vai ser meia boca, como nós dizemos. Vai ser tudo pela metade. Isso em tudo na vida.
Se você faz tudo pela metade, no seu casamento, na sua educação com os filhos, no seu trabalho, na sua vida, você negligencia com a sua saúde, enfim, se é tudo meio pela metade, nada você, né? Você até conclui as coisas, mas aquilo que você podia concluir em 1 ano, você conclui em 5. E é assim que a gente tem que olhar para que isso não aconteça em nossas vidas. Com a palavra de Deus, é bem assim. A gente tem que começar a se dedicar, aprender sobre essa palavra, para que a gente possa realmente usar ela como nosso favor. E você sabe que essa história que eu contei para vocês, de eu ter ido até essa pessoa, e depois eu conto por inteiro, porque como é muito recente, né? Eu não quero falar ainda, não sei se a pessoa escutou lá, né, nossa live, mas como é muito recente, eu não vou falar por inteiro, mas daqui a uns tempos eu falo para vocês. Então, esse ato de eu ter tido essa atitude de paralisar aquele olhar dela, o que ela estava pensando na minha pessoa, aí quando isso aconteceu, eu fiquei feliz. Mas na hora eu falei assim, olha só, né? A gente aprendendo com Deus, né? Não importa a idade, vamos estar sempre aprendendo com Deus. Porque é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Se a gente quer poder falar para alguém, para os vizinhos, para os parentes, olha, os parentes são alguém, né? Alguns têm privilégio, talvez o Robert, não sei se ele tem, mas a maioria da parte dos parentes dele está ali com ele e é da igreja, né? Mas eu não sei se todos têm esse privilégio, não sei também se eles sofrem alguma coisa, mas geralmente a família, que eu digo assim, a família sem ser você da sua casa, mas às vezes até dentro de casa também, mas é a família às vezes que mais acusa. Se você faz alguma coisa, a família já está acusando, né? Ah, mas você fala isso, você é assim, você é assado. Então, e o mais difícil é quando é dentro de casa, né? Quando é lá fora, você fala exatamente, eu falaria isso um tempo atrás, a pessoa não paga minhas contas, não está nem aí, né? Mas quando é dentro de casa, parece que tudo dói muito mais. E aí você tem que saber lidar com essa situação. E dentro de casa, ou dentro da sua casa que você mora, do seu teto, ou dentro da sua família, dos seus parentes, né? Eu chamo minha mãe e minhas irmãs de família ainda. Tem gente que já fala que é parentes, né? Para mim, eles são minha segunda família. Apesar de eu ter saído deles a primeira, mas a família que eu constituí é que eu tenho hoje debaixo do meu teto. E a da minha mãe agora virou minha segunda família. E geralmente, quando isso acontece na sua segunda família, isso dói muito, né? Na primeira é terrível, na segunda também é muito diferente. Só que a segunda ou a primeira são pessoas que você também tem que semear na vida delas. E aí você tem que mudar a sua atitude, porque senão elas não vão crescer conforme tem que crescer. E aí essa semente sua pode ser ou em pedra ou em espinho. Estão entendendo? E não adianta a gente ganhar o mundo e não ganhar dentro de casa, porque a própria palavra de Deus fala que primeiro os seus, né? E então a gente tem que semear também dentro de casa, que às vezes é mais difícil, né? É muito mais fácil às vezes um irmão fazer alguma coisa errada e você lá só explicar, e dentro de casa você gritar e falar outras coisas, não é assim? E com de fora, ou de fora marcou um horário com você, chegou até você, não, tudo bem. Agora se é a esposa, você fala, não, mas você chegou agora? Por que você chegou agora? Mas se fosse uma outra pessoa, você fala, não, tudo bem, tá tudo tranquilo, eu entendo. Não é assim que acontece? Mas se é a esposa, ou se é o esposo, né? Eu lembro que muitas vezes o mestre marcava horário comigo, ele vinha para a igreja, e ele não chegava no horário, nossa, eu ficava nervosa. Quantas vezes? Hoje eu já ia leve, mas antes, ficava muito nervosa. Não porque eu acho que marcou o horário comigo, tem que cumprir aquele horário. E aí, às vezes, ele falava, Simone, me pediram oração, o irmão pediu isso, pediu aquilo, não deu, atrasou, mas não tinha conversa. Não tinha conversa. Ou se eu já estava pronta para sair, já não queria sair mais. Quantas vezes, né, a gente não faz isso? E às vezes, da parte dele, se eu também chegava atrasada do consultório, ele também queria descontar. E ele fazia a mesma coisa. Eu falo que da parte dele é mais feio, porque ele já conhecia a palavra muito mais profunda do que eu. Então ele já tinha que agir diferente. Mas é bem assim, gente. Aí a gente tem que aprender a palavra e usar ela a favor. Porque a palavra de Deus ela só é a nosso favor. Já pararam para pensar nisso? Se tudo que você usar na palavra de Deus, e não é humilhar, sabe? Talvez outras pessoas falem assim, mas você fez isso, você se humilhou. Não, quando você tem a palavra dentro de você, você não se sente isso mais.
Talvez se não fosse nessa situação hoje que eu me vejo, querendo estar dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja dentro do meu coração, se fosse em outros momentos, eu ia falar, você vai ficar se humilhando? Mas vai ficar perdendo tempo? E hoje, quando a gente conserta algo, e você não consegue, igual eu falei no começo, que não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, tá entendendo? Então, quando você coloca no seu coração que você vai consertar algo, você vai melhorar com sua esposa, você vai melhorar com sua mãe, com seu primo, com seu tio, com seu vizinho, com seu patrão, não tem mais nada a ver com você. Agora tem a ver com Deus. Porque você precisa, você tem que ter a necessidade e você tem que ter a obrigação que eles te olhem de forma diferente. Para que a sua semente realmente venha crescer e dar frutos. Estão entendendo? E é meio complicado, é mais fácil ouvir do que fazer. Mas a gente tem que vir. Como eu estou me dedicando essas quarta-feiras, eu quero muito que os irmãos venham nas quarta-feira e que vocês, na quarta-feira seguinte, se aconteceu algo parecido, que vocês venham e falam. Porque a gente tem que começar a viver o que a gente aprende. Não estou falando só de quarta, né, gente? Tem de domingo também. Mas eu vou defender a minha quarta. Né? Tem de quinta também, na outra igreja. Mas eu estou querendo dizer, quando a gente vier ao culto, que realmente quando a gente aprender com a palavra de Deus, a gente possa usar ela a favor. Porque a gente só ganha quando a gente faz isso. Quando você se dedica no seu serviço, se você levar a sua vida lá no serviço de qualquer jeito, era para eu fazer tal coisa, mas eu fiz pela metade. Eu nem fiz bem. O Schneider tinha que pintar e deixou um monte de falho. Deixou o chão todo sujo. Ele não deixa não, viu? Porque ele faz serviço para mim, não deixa não. Mas eu estou dando um exemplo. Pensa. Aí eu falo assim, nossa, Schneider, olha, me deixa tudo sujo. Nem pintou direito. Esse cara não fala que é de Deus? Às vezes eu vejo ele até cantando aqui. Não é assim? Então, quando a palavra de Deus fala que quando nós estamos fazendo algo, até para os senhores, né, que fala assim, que se você está como servo e agora você tem os senhores, ou seja, você tem o seu patrão e você está como funcionário, quando você faz o melhor, você dedica o seu melhor, você está fazendo para Deus. Então, se você coloca isso no seu coração, que quando você está pintando, que você está deixando bonito, ainda que a pessoa é chata, fica no teu pé, aí você fala, não, mas eu vou caprichar, eu vou fazer o melhor, porque quando você faz o melhor, você faz para Deus. E quando o patrão fala um monte de coisa para você que não está legal, você está fazendo para Deus. Tem pessoas que trabalham de Uber, né? Aí você pegar a mala da pessoa, colocar no carro, você abrir a porta para a pessoa, quando dá, né? Quando você vai receber muitas pessoas, você ser gentil com as pessoas, não tem nada a ver com você. Agora tem a ver com Deus. Dá para vocês entenderem, se vocês não faziam, agora você pode começar a fazer? Porque tinha coisa que eu também não fazia, agora eu posso começar a fazer. Tá entendendo? Igual o exemplo que eu dei no começo. Não faria, mas agora eu começo a fazer. Então, coisas que a gente começa a aprender, a gente tem que começar a fazer. E aí, se alguém fala de você, e você está no meio de pessoas que falaram de você, e você ir e colocar em pratos limpos, e olha, colocar em pratos limpos não é ficar se defendendo. Quando eu fiz o ato, eu não fiquei falando, olha, se eu causei mal impressão, não. Eu já pedi desculpa pelo mal entendido que eu provoquei, pelo aquilo que eu provoquei. Eu poderia falar, se eu... Tem pessoas que vêm pedir desculpa para você e falam, eu quero pedir desculpa, se eu fiz algo para você, peço desculpa. Já não dá nem para aceitar, né? Porque se ela fala, se eu, é porque ela nem entendeu que ela fez o mal. Não é assim? Então, quando você vai consertar alguma coisa, não fica, se eu fiz, se alguma coisa aconteceu através de mim. Não. Você vai e se direita sem ficar dando desculpas. Vai e faz o que tem que ser feito. Estão entendendo isso? Para que realmente mostre que você está arrependido. E quando alguém precisasse falar para você, nossa, mas você está se humilhando, você fala, não, querido, não tem a ver comigo. Tem a ver com quem eu sigo. Tem a ver com quem a minha fé está junto. Entendeu? Tem a ver com quem eu estou falando, de quem eu falo, de quem eu acredito. Agora tem a ver com isso. Olha como fica mais leve, não fica, irmãos? Se você for lembrar alguém que te humilhou, que falou, que às vezes até você discutiu, e se agora você for até essa pessoa no momento correto,
e falou, olha, eu te peço desculpa, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Eu não deveria te ter feito, eu errei. E não, se eu fiz, eu te peço desculpa. Você já vai direto no assunto e ponto. Aí se você tem essa certeza que você está fazendo que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com Cristo, você sai leve de lá. Você não sai com essa carga da, nossa, tive que me humilhar, Não, você não sai. Tá entendendo? Porque agora não é você, agora tem a ver com Cristo. Porque você precisa semear nas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós. Quando eu falo vocês, eu estou falando a mim também. Eu preciso que quando vocês olham para mim, vocês acreditam no que eu quero viver em Cristo. E quando vocês também estiverem falando comigo em relação à palavra de Deus, eu acreditar em vocês que realmente teve mudança. Não adianta o irmão Lacerda vir aqui na frente e ele falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus, e eu não ver na vida dele mudança. Aí vocês falam, mas é a palavra de Deus que faz a diferença. Mas nós somos humanos, seres humanos, ele quer ver a diferença na vida do outro. Não é assim? Porque nós, seres humanos, precisamos ver. É quase igual Tomé, eu preciso ver para crer. Não é? Talvez na palavra de Deus a gente já se libertou nisso. A gente crê em Deus. Mas no ser humano a gente precisa ver para crer. Então a gente precisa mudar nossas condutas. Se você falou que vai, vai. Se você falou que vai chegar, chega. Se você falou que tem, dá. Porque se você colocar que agora não tem mais a ver com você, que tem a ver com Deus. Se alguém te pediu algo na rua e você tem, dê. Tem uma palavra aqui na Bíblia que fala que se você tem, não manda voltar amanhã. Sabe, quando eu li essa palavra, eu me senti constrangida. Não porque eu até falava para voltar amanhã, porque eu sei que quando eu tenho na hora, eu dou. Mas o que me constrangeu, porque eu falei, certamente em algum momento eu também já falei isso. E a palavra de Deus fala, se você tem agora, por que você está falando para voltar amanhã? Sabe aquela coisa, hoje não, volta amanhã que eu dou. Passa amanhã, passa depois. A palavra de Deus fala, se você tem, faça agora. Tá entendendo? Porque se você faz agora, você semeia agora. Essa semana passada, umas pessoas aí de rua, aliás, eu vou até falar, lembra do Luiz, que era da nossa igreja? Você sabe que, infelizmente, ele está aí na rua, né? Ele voltou para as drogas. E de mexe, ele vai até no consultório pedir alguma coisa, não sei se ele vai até pizzaria também, mas ele sempre vai, eu sempre dou, enfim. E aí na sexta-feira passada ele esteve no consultório e ele me pediu, aí ele mostrou a perna dele com 2 feridas enormes. Aí eu estava com uma paciente na cadeira e outra me esperando, e ele bateu lá, ele falou se eu podia ir até lá. Aí eu falei para a paciente esperar um pouquinho, fui, e aí ele sentou e eu vi que ele tinha ferida, espremendo, estava com pus. Eu falei para ele, olha, se você quiser voltar amanhã, eu falo pro... Aí eu combino com o mestre, toma um banho, porque no consultório está chovendo, né? Falei, eu combino com o mestre, você vem no horário que ele estivesse, toma um banho, aí eu tiro todo esse pus, já compro um antibiótico para você, te dou, e a gente cuida disso daí. Ele, então tá bom. Tava muito sujo, né? E eu falei para ele, vai ter que tomar um banho, para limpar e tal, e aí eu faço isso. E aí eu combino com o mestre, ele fica aqui para mim ficar com você. Não, tudo bem. Aí ele falou para mim, você tem R$5 para me dar? Aí eu falei assim, Luiz, eu não tenho trocado, não tinha mesmo. Aí ele falou assim, poxa, mas se você tiver uma nota inteira, você pode me dar que eu te trago o troco. Eu falei, você vai me trazer o troco, Luiz? Ele falou, vou. Aí eu peguei e tirei R$50 e dei pra ele. Eu falei, então tá, então eu vou estar aqui te esperando. Eu falei, é pra você voltar agora com o troco. Enfim, passou uns 10, 15, 20 minutos, o mestre chegou e eu contei pra ele. Eu falei, o Luiz veio aqui e tal, aconteceu isso e tal, e falou pra mim que tava com muita fome, porque ele falou que veio de reciclado e não tava dando certo. Ele falou, mas eu tô com muita fome, é só R$5. Eu peguei e dei o dinheiro pra ele. Tá, vai. E aí ele não voltou. Quando deu uns 20, 30 minutos, como eu ainda tava fazendo as coisas no consultório, ele mandou uma outra pessoa, um outro cara da rua aí, falar pra mim que no dia seguinte ele ia mandar o dinheiro. Aí o mestre falou assim pra mim, tá vendo? Olha o que ele fez. Ele não vai trazer seu dinheiro. O mestre já ficou um pouco nervoso, porque ele me enganou. Mas eu falei pra ele, mestre, não, ele não me enganou. Olha a palavra de Deus entrando. Eu falei, ele não me enganou. Ele mostrou pra mim que o inimigo falou mais alto no coração dele. Porque quando ele manda outra pessoa me falar, ele está querendo me dar uma satisfação. Então, olha, ele está lutando com o bem e com o mal. Pelo bem, ele falou, vai lá e fala para a doutora que amanhã eu
dinheiro. Sabe? Ele estava lutando. Só que aí ele foi vencido pelo mal, infelizmente. Deu para entender? Então, se você olhar para esse lado, você fica mais tranquilo. Eu falei, mas porque se é outra pessoa, eu não ia mandar outra pessoa ir lá, vocês concordam? E aí ele pegou e mandou. Mas não falou que ele mandou um cara lá da pesada, sabe? E falar comigo que ele me dá o dinheiro no dia seguinte. Mas eu falei assim, eu vejo ele então lutando contra o bem e contra o mal. E aí ele falou, fala pra doutora não se preocupar, que amanhã eu trago o troco dela. E aí ele deve ter pensado, né? Deve. Aí é uma sugestão minha. Deve ter pensado, não, eu vou entregar. Eu comi aqui, mas eu vou entregar. Ele deve ter ficado lutando. Mas aí, né? O inimigo realmente venceu na vida dele. E é claro, aí vocês falam pra mim, você vai dar dinheiro de novo? Claro que não. Mas não vou deixar de ajudar. Se ele chegar e falar que tá com fome, fala pra alguém lá, vai lá e compra pra ele e dá pra ele. Não vou dar mais dinheiro. Por que eu não vou dar mais dinheiro? Porque ele me faltou pra minha confiança. Entendeu? Ele perdeu. Porque se ele viesse e me desse o dinheiro, no dia seguinte ele ia estar tomando banho, eu ia estar comprando um remédio pra ele, eu ia estar tirando a infecção que ele estava na perna dele. Não que eu não vou fazer isso ainda. Eu vou fazer. Mas agora é diferente. Ele não é mais de confiança. Os 50 reais me fez falta? Graças a Deus, não. Aí vocês falam pra mim, você ficou chateada com 50 reais? Não, eu fiquei triste por ele não voltar. Porque ele ficou lutando contra o bem e contra o mal. Só que o mal venceu na vida dele. Claro, ele usa droga, isso, aquilo, sei. Mas também eu fiquei pensando, de repente ele vence o mal. Mas ele não venceu o mal. Ele perdeu pro mal. Entendeu? Ele levou o dinheiro e nem apareceu mais. Eu quero ver quando que vai aparecer agora. Eu estou na espera dele ainda. Mas vocês estão entendendo? Passou, já estava lá. Passou? Então ele deve ter passado assim, bem saindo da minha frente do meu consultório. Mas vocês estão entendendo que quando a gente coloca a palavra de Deus dentro da gente, não tem por que ficar chateado? Não tem por que, ele levou meus 50 reais, ele me enganou, né? Não. Eu já pensei diferente. Pensei, poxa, ele lutou contra o bem e o mal. Só que, infelizmente, ele está nas trevas, né? Que a gente fala que não existe escuridão, é ausência de luz na vida dele. Ele está nas trevas e deixou ser vencido. Porque as trevas agora estão mais fortes do que tudo na vida dele. Né? Ele se entregou para o mal. E é isso, irmãos. Se a outra pessoa ia xingar se ele aparecesse, não é? Não é verdade? A pessoa ia xingar, ia falar, deixa ele aparecer aqui, que eu pego o cabo de vassoura, dou nele, faço isso, faço aquilo. Não. A gente tem que compreender as coisas. E entender a luta que ele teve. E graças a Deus não faz falta. Esses dias uma pessoa falou pra mim que pessoas ficaram tirando o barato dela. Ficaram zombando, e ele ficou muito triste, essa pessoa. E aí eu falei assim, mas que pessoa? E a pessoa que fez isso, uma das pessoas eu conheço. Eu falei assim, olha, mas pensa assim, essa pessoa que fez isso, ela acaba sendo ingrata com um monte de coisa que ela tem. Como que ela vai ser grata com o que você está conquistando? Então não adianta a gente querer que as pessoas te elogiem, que as pessoas enchem a sua bola, se às vezes ela mesma não enche nem a dela. Ela se critica, ou ela não agradece a Deus pelo que ela conquista, sabe esse tipo de coisa? Então a gente tem que começar a semear também na nossa mente coisas boas em relação a você se proteger do que vem de fora. Sabe o escudo da fé? É mais ou menos isso, né? Você também tem que proteger a sua mente para que a sua semente, que é a palavra de Deus, seja bem plantada. Parece um pouco confuso, mas se você começar a seguir as coisas de Deus, que acho que a palavra se encerra dessa forma, e tudo que aconteceu ao seu redor, você não se achar bobo, mas eu também não sou bobo, não, também não vou fazer tal coisa. Não. É igual eu falei, eu vou ajudar, mas não mais com dinheiro. Porque aí se eu falar, não, irmãos, eu vou ajudar, ele vai pedir dinheiro, eu vou dar de novo. Mas eu falo, você quer? Não, eu só não vou dar um não para ele. Agora vai ser diferente. Deu para entender? Então a gente não pode, porque se são outras pessoas que não têm Cristo, o que elas vão falar? Eu vou pegar o cabo de vassoura, quando ele passar aqui, eu vou dar nele, eu vou jogar água nele, Não, a gente tem que ser diferente. Sempre a gente tem que ser diferente. E isso você não sai perdendo. Esses 50 reais não significa nada. Porque Deus vai sempre dar pra gente muito mais. E quando eu ajudei ele, Deus também estava vendo isso.
Porque a palavra de Deus não fala? Para você dar para quem está nu, para dar para quem tem fome, para dar para quem tem sede. Não é isso? Eu fiz. Agora, se ele fez para enganar, aí já é problema dele. Deu para entender? É igual as pessoas falam assim, se pedir dinheiro na rua não dá. Se eu tenho, eu dou, gente. Eu não fico atrás de televisão, de mídia, de pessoas que falam, acontece. Eu dou. Se, me deu, me dá R$5, se eu tiver, eu dou. Sabe? Mas teve uma vez que eu dava aula numa academia, uma mulher me pediu dinheiro para comprar leite para os filhos. E na época, eu estava lá em Guaianazes, eu falei para um aluno meu, embaixo da academia era padaria. Eu dei o dinheiro para o meu aluno, falei, por favor, vai lá e compra 2 litros de leite. Na época era de saquinho. E aí ela ficou lá esperando. Aí quando ele veio, eu entreguei para ela pegou os litros de leite e foi embora. Quando os alunos saíram, tinha uma escadaria, aí eles pegaram e me chamaram. O que ela fez? Ela pegou o saco de leite e tacou na escada. Ela não queria para isso. Mas da minha parte eu fiz, vocês concordam? Aí ele está vendo, professora? Você deu dinheiro, o que ela fez? Você comprou, daqui a pouco você deu dinheiro. Eu falei, não, gente, cada um faz a sua parte. Porque era uma época de 20 anos atrás que eu nem ainda conhecia muita coisa de Deus. Mas é que Deus sempre usa a gente para ajudar quem Ele quer. Né? Agora, se ela desprezou, aí o problema é dela. Né? Ela desprezou, aí o problema é dela. Porque não é o que ela queria o dinheiro. E vai ter pessoas que você vai ir com a sua semente, que é a palavra de Deus, e vai desprezar também. Não, você não tem nada a ver com isso. Você continua falando da palavra de Deus. Porque ela pode cair em pedras, pode cair sobre espinhos. Estão entendendo? E pessoas desprezam. Tem pessoas que vão tirar barato da sua cara, tem pessoas que vão falar nada a ver, isso não tem nada a ver nem com você, nem comigo. Aí você fala, mas essas pessoas não são ruins. Não, nem sempre as pessoas são ruins. Nem sempre a pessoa que tira barato de você, desfaz de você, elas são as pessoas ruins. Simplesmente são pessoas descompensadas. Elas vivem dessa forma, elas acreditam dessa forma, né? Não seguem o que deveria seguir, então elas vão estar sempre tirando barato de você. Vão estar sempre desfazendo daquilo que você tem. Você fala, não compreende essa pessoa. Olha, ela é legal, olha, ela não é, olha, ela parece ser bacana. Olha, ela já falou outras coisas. Não acontece muitas vezes isso? Com muitas, né? A gente lidar com tanta gente. Eu lido com mais de 30 pessoas por dia e eu sei que acontece muito isso. Né? E tantas histórias que vêm até mim também, que eles me contam. E aí eu sempre falo para eles, sabe? Mas se você segue esse caminho, esquece esse. Faça o que tem que ser feito e não fica querendo retorno. Porque se você vai semear a palavra de Deus, você não pode querer retorno. Eu não posso vir aqui falar para vocês e querer depois, no final, aplausos, tirar foto. Entendeu? Se eu fizer isso, eu vou ficar frustrada. Porque pode ser que tenha um dia que vai acontecer, pode ser que outros não vai, outro vai, outro não vai. Você vai ficar frustrado. Então, se você entender que não tem a ver com você, tem a ver com Deus, as pessoas vão querer te ouvir. E vão querer vir aprender com a sua semente, que é a palavra de Deus. E o Deus, Ele dá semente para cada um do seu jeito. Eu falo que Deus me deu a semente para mim, Ele respeita do jeito que você é. Eu falo de um jeito, aí vem outro e prega aqui sobre a semente, e vai falar de outro jeito. Aí vem outro e vai falar de outro jeito. E se cada um de vocês vier aqui, cada um, porque Deus vai usar cada um do jeito que você é. Ele respeita você do jeito que você é. Sabe que uma vez eu fui numa igreja, mas falou, vamos entrar? Mas é assim, né? Vamos entrar? Vamos. Aí eu entrei muitos anos atrás, na época eu dava aula de educação física. E na escola, estava assim, precário, não tinha aula de jeito nenhum, estava ruim de barreteci, sabe? Já ouviu falar barreteci? Estava muito ruim, não tinha aula de jeito nenhum. E aí eu entrei naquela igreja. A igreja era muito grande, de muitos membros, e teve uma pregadora que falou assim, olha, tem uma professora aqui que não tem aula, mas Deus está falando que vai mudar a situação. E eu fiquei maravilhada, não foi nem porque eu ia ter aula, gente, mas foi porque Deus me reconheceu como professora. Olha como Deus é maravilhoso, não é? E eu saí de lá e falei, a felicidade não foi que ia mudar a minha situação, não foi mesmo, mas foi por Deus reconhecer aquilo que você é, entendeu? E eu achei maravilhoso, e mudou. Quando a palavra é verdadeira, ela acontece, porque daí dessa entrega para frente, enquanto eu estive no estado, eu tive aula em abundância. E aconteceu. Só que, olha só,
Eu fui atrás da semente, não fui? Tinha um semeador, que era pregador. Eu fui atrás da semente, que é a palavra de Deus. E eu recebi, né, o milagre de Deus, porque eu comecei a ter aula. Só que não foi só eu. Foi todos os professores que estavam na mesma situação. Que na época eu era, como que falam? Eventual, né, que é o antigo substituto. Então eu era eventual. E tinha vários eventuais ali junto comigo. E estava bom para todo mundo, óbvio, né? Que eram divididas as aulas. E ficou bom para todo mundo. Então eu fui até a igreja, tinha um semeador, ele lançou a palavra, certo? E Deus fez uma entrega e cumpriu essa entrega na minha vida e cumpriu naqueles que estavam ao meu redor. Olha só, que a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida e quem está ao seu redor também vai acabar sendo beneficiado. Deu para entender? Todos aqueles que estavam ao meu redor ganharam com a promessa que foi feita para mim. Ele falou, tem uma professora. Ele falou, tem vários professores, tem uma professora. E todos os professores foram beneficiados com essa entrega. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Através das nossas vidas, que a gente vai, semeia, faz o bem, não somos só nós, mas todos aqueles que estão aos nossos redores, eles vão ser também beneficiados. Porque Deus tem muito mais para nos dar do que a gente para oferecer para Ele. Sempre o que você fizer, Ele vai fazer em dobro. Não tem outro jeito. Tudo que fizer. Eu faço as coisas muito tranquilo, porque eu sei, eu nem preciso falar, Senhor, eu vou fazer para você me dar. A gente não precisa disso. Deus vai dar. Porque a promessa dele é essa. Entendeu? Porque ele é justo, ele é misericordioso e ele é dono de todas as coisas. E ele quer fazer com que nós façamos isso, para que ele possa sempre nos mostrar e nos oferecer mais, e quem está ao nosso redor ver o que ele faz sobre as nossas vidas. Eu sei que cada um de vocês tem uma história aqui. E se pessoas que conhecem vocês do passado e hoje vê a vida de vocês, vê a vida de vocês transformada. Em todo sentido. Desde o sentido intelectual, financeiro, o sentido espiritual, que é o mais importante. E quem ainda não é no financeiro, logo vai ser, porque Deus levanta as pessoas que estão com o coração reto na presença dele para isso. É isso que sempre vai acontecer. Se você estiver no caminho de Deus, as coisas vão acontecer. Não estou dizendo que coisas ruins não acontecem. Só que a gente tem que estar preparado, porque com Deus o fardo é mais leve. A gente tem que acreditar que o fardo é mais leve. Hoje eu estava atendendo, para a gente encerrar, uma paciente e a outras conversando na recepção. E uma delas perdeu o filho, né? Tava a irmã falando, né? Que a mãe perdeu o filho, que é minha paciente também. Só que a mãe não estava. E ela falou que a mãe estava muito triste, mas era uma mulher de muita fé. Mas estava muito triste, e ela fica toda hora se perguntando por que ela não foi primeiro. Então ela falou que ela fica toda hora perguntando isso, não aceita por que ela não foi primeiro. Aí a minha outra paciente, eu atendendo e eu escutando a conversa lá na frente, ela falou assim, porque é a lei da vida, os pais irem primeiro. Por isso que ela está dessa forma. Como é a lei da vida, os pais irem primeiro, ela não aceita. Aí a minha paciente depois, essa que perdeu o irmão, veio. E aí eu perguntei como estava a mãe, e ela respondeu tudo de novo. E aí ela falou assim, é difícil ela aceitar, né? Perder o filho. Ele morreu afogado. Ele foi para a praia e morreu afogado, 52 anos. Cara cheio de vida e tal, né? E de repente vai para se divertir e não volta, né? Muito triste mesmo. E aí ela falou assim, mas é a lei da vida, né, doutora? Os pais sempre têm que ir primeiro, né? A gente acha que tem que ir primeiro antes dos filhos. Aí eu falei assim para ela, sabe por que é a lei da vida? Porque um dia alguém falou que é a lei da vida. Porque na verdade não tem lugar nenhum escrito isso. A palavra de Deus não está escrito que é a lei da vida, os pais ir primeiro do que os filhos. Só que alguém um dia ditou isso, todo mundo abraçou, e quando você perde, ninguém aceita. O sofrimento, às vezes, é pro resto da vida. Como eu já falei aqui, eu tenho uma paciente que ela falou que está há 20 anos que perdeu o filho. Há 20 anos ela sofre, chora, ela esqueceu da vida dela. Há 20 anos ela esqueceu da vida dela. Ela leva a vida assim mais miserável possível. Por quê? Porque alguém plantou na cabeça que os
pais têm que ir primeiro do que o filho, mas a palavra de Deus não fala, porque se não fosse assim, mães logo ter filho já não morria o filho. Quantas mães, né, vão ter filho, passa um tempo, eles vão. Quantas passagens na Bíblia não morreram filhos antes dos pais? Onde a palavra de Deus está falando que o pai tem que morrer depois dos filhos? É claro, se a gente for ver na parte humana, pela idade e tal, né? Mas não é a lei da vida. Só que as pessoas ditam isso, implantam isso, e quando isso acontece, por isso que muitas pessoas não aceitam e acaba sendo um vivo morto. Né? Essa minha outra paciente, crendo ou não, já tem 20 anos que ela morreu, mas ela está viva ainda. Morreu para a vida dela. Ela já é uma morta para a vida, porque ela esqueceu de tudo, não quer mais nada, não tem prazer mais na vida. Estão entendendo? Mas porque alguém plantou e todo mundo abraçou. Porque tem que morrer primeiro os pais. Só que se a gente entender a palavra de Deus, tem certas coisas, é claro, vai sofrer, tem um luto, é respeitado, né? Óbvio. Mas aí com o tempo você vai entender que essa lei não vem de Deus. Porque se viesse de Deus, pessoas na Bíblia não teriam morrido antes. Quantos que já não morreram antes dos pais? E aí, são essas coisas que nós temos que parar e observar. Tantas coisas que são implantadas que a gente acaba acreditando. Tenho certeza que quando eu falei isso, antes de falar essa parte, vocês pensaram, temos que morrer primeiro do que os filhos. Acredito que algum de vocês ficaram pensando, temos que morrer primeiro do que o filho. Mas agora, quando a gente leva para a palavra de Deus e entende que não está lá, parece que o fardo vai ficando mais leve. Que você não precisa carregar isso para o resto da sua vida. É claro que todas as dores são dores, né? Cada um tem a sua e cada um leva de um jeito. Mas às vezes é mais fácil a gente falar do que passar. Mas a gente tem que crer na Bíblia até nesses momentos de muita dor. Que eu acredito que é o mais profundo de todas as dores. Né? Chegar numa situação de você perder um ente querido seu, ou um filho, ou uma mãe, marido, esposa. São coisas muito profundas mesmo. Eu tenho pacientes que perderam na pandemia. Tem uma paciente que perdeu o esposo. Ela fala que não vive mais e chora o tempo inteiro, está com depressão. Então, gente, pensa quantas pessoas não estão assim. Essa fazia parte de igreja católica e ela fala que não vai mais, que não quer mais. Olha como a pessoa esquece toda a vida, tudo aquilo que teve. Né? Esses dias eu estava falando para as meninas que às vezes as pessoas lembram isso aqui que você fez, mas esquece tudo que foi feito lá atrás. A gente lembra o que Deus não fez que você não queria, aquilo que você queria que Deus fizesse, não foi permitido, mas você esquece tudo que Ele já permitiu. Deu para entender? Às vezes a gente quer algo agora, e aí Deus não permite, porque lá na frente Ele vai mostrar por que Ele não permitiu, mas a gente não compreende de cara. Só que a gente esquece tudo que Ele já permitiu. E aí a gente começa a falar, eu não vou acreditar, eu não vou colocar mais Deus nas coisas, eu não vou mais querer ficar falando só de Deus, eu vou levar a minha vida, porque você, nesse momento, teve um não, mas esquece de todos os sims que Ele já te deu. Ou ao contrário, também é verdadeiro. Você precisava de sim, Ele deu um não, mas você esquece de tudo que Ele já fez por você. E é isso que a gente tem que cada vez plantar nos nossos corações. Amém? Eu vou pedir para a Paloma soltar um louvor. Hoje, não sei se os irmãos estavam sabendo, a gente começou às 19 horas. E